Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio da série Show Enxaqueca. Aqui a gente fala sobre a sua jornada e caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. E hoje, uma honra aqui receber para uma entrevista, tenho certeza que vai ser muito bacana. Estamos aqui diante do Dr. José Neto, ele é um clínico geral e um nefrologista, diretor de Inovação, Ensino e Pesquisa da Nefroclínicas de BH. Ele também é diretor científico da Sociedade Mineira de Nefrologia e coordenador de um curso que logo eu vou fazer, tá no meu radar aqui, que é a saúde baseada em evidências, né, com o Dr. José Neto. Olá, Dr. José Neto, bem-vindo ao canal. Olá, Daniela, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar de não ser da área especificamente da neurologia e tal, o pensar muito no tratamento do paciente como um todo, e eu falo que eventualmente a gente dá um tiro em alguma coisa e acerta em outra. Eu tenho visto algumas pessoas melhorarem muito de enxaqueca com alguns tipos de intervenções que aparentemente não têm absolutamente nada a ver com o tratamento da mesma. Exatamente, né? Quando a gente começa a mudar os hábitos do paciente, a saúde como um todo começa a se manifestar de volta, né? É muito Fato. bacana isso aí. E aí, assim, o primeiro ponto que eu queria conversar com você é falar das proteínas e a saúde nos rins, né? Quando a gente começa a mudar os hábitos e reduzir os carboidratos ruins, a gente precisa aumentar um pouco a ingesta de proteína animal, de gordura, ou seja, comer mais carne, comer mais ovos, né? E sempre vem aquela pergunta, Daniela, mas espera aí, carne não vai fazer muito mal para os meus rins, né? Então esse é o ponto central aqui da nossa conversa. O que você poderia dizer para a gente? Bom, na verdade, eu até há 6 anos atrás, 6 anos e pouco, eu era um nefrologista bem sucedido, eu diria, mas dentro da caixa, literalmente fazendo aquilo que o senso comum ditava. Médico, de maneira geral, não estuda hábito de vida. É algo que vem desde a época de faculdade. É quase que uma coisa assim, Daniela. Ah, não, comer bem é comer de 3 em 3 horas, comer muita salada, muita fruta, grãos e acabou. É mais ou menos isso aí. Comer gordura vai atacar seus vasos, seu coração, comer muita proteína vai lesar seus rins. São premissas pré-estabelecidas que advêm de possíveis mecanismos, mas que nunca são provados. Só que nós, médicos, de maneira geral, acreditamos nisso de uma maneira extremamente pueril, sabe? E, para quem não sabe, eu fui diabético e me foi apresentado esses conceitos de comida de verdade, dieta de baixo carboidrato, numa conversa com um colega também, nefrologista, que hoje é meu sócio na Nefroclínicas, um grande amigo, Fernando Lucas. A gente sentou para tomar um café da manhã e ele lá, eu sempre fui um cara muito disciplinado, pãozinho integral, ricota, frutinha, suco de laranja. O cara senta do meu lado, ovos, bacon, presunto de Parma. Cara, você vai morrer. Assim, deixa eu te falar uma coisa, né? Eu perdi 26 quilos, estava hipertenso, controlei minha pressão, estou me sentindo muito melhor. Como assim? E ele começou a me explicar alguns conceitos que eu tenho certeza que você passa com frequência para a sua audiência sobre comida de verdade, baixo carboidrato. Daí, uma das dúvidas que surgiu foi, poxa, mas peraí, Fernando, se eu comer esse tanto de proteína que você está falando, eu vou acabar com os meus rins. Isso era um senso comum, eu tinha certeza daquilo. Detalhe, tá? Eu já estudava saúde baseada em evidência, já tinha sido presidente de congresso, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Essa autoridade não diz nada, nada, quando você não estuda de fato qualquer assunto. E o fato de eu ser médico, nefrologista, não faz com que necessariamente tudo que eu estou dizendo seja verdade. Então, a gente tem que
minimamente ter um poder crítico para analisar isso, independente se você é profissional ou não. E aí a gente divide nela basicamente em 2 pontos essa nossa conversa. Primeiro, quem tem problema estabelecido e quem não tem problema estabelecido. O que a literatura diz para quem não tem problema estabelecido? A gente não tem nenhuma evidência de que comer mais proteína, seja lá o que for isso, porque eu falo que comer muita proteína na base de comida não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Você tentar fazer uma dieta aí com 1,8, 2 gramas quilo dia, é difícil pra caramba sem suplementar. É É muito suado. difícil. Principalmente manter, né? Você faz no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você está satisfeito. Você perde a Não fome. consegue comer, você perde a fome. Então, nosso corpo, ele é muito sábio. Então, se você não tá não é não se adere aos pós da vida, dificilmente você vai conseguir fazer uma dieta rica em proteína o suficiente para isso ser lesivo para ti. Isso é uma impressão. E a literatura diz basicamente isso. Olha, não tem nada que sugira, trabalhos inclusive com gente que suplementa, que sugira que a proteína cause lesão renal. Mas aí a gente entra no segundo ponto. Se você tem lesão renal, e lesão renal estou falando do ponto de vista de função, como é que eu vejo isso? Basicamente por um exame chamado creatinina. É um exame que se faz no sangue, qualquer laboratório de esquina consegue fazer esse exame. Se essa creatinina está alta, e quanto mais alto, pior, você tem algum grau de problema renal. Quando o problema é grave, essa pessoa ela não consegue metabolizar bem a proteína. Eu gosto muito da analogia que diz o seguinte: fazer atividade física faz bem para a saúde. Mas se eu pego uma pessoa que tem uma doença cardíaca muito grave e colocar ela para correr, ela pode morrer. O problema não é da atividade física, é que o coração está muito ruim. Mesma coisa o rim. Quando o rim está muito doente, ele não tolera muita proteína. Ou seja, não é a proteína que lesa o rim. O que causa o problema é o rim estar mal funcionante. E para fechar, assim, te dar a palavra, eu trabalho com nefrologia há 20 anos. Eu nunca vi ninguém fazer diálise porque ele comeu muito bife e ovo. Nunca. Agora, todo dia eu vejo alguém entrando em diálise por causa de pressão alta, obesidade, diabetes, que são doenças que efetivamente se tratam com mudanças de hábitos que de uma maneira simplista, estão relacionadas a comer mais carne, comer mais ovos, comer mais queijo e por aí vai. Então, quem leva uma pessoa a precisar de hemodiálise, quem são os vilões aí no caso? O carboidrato, dá para falar isso? Eu vou te dizer assim, se a gente for, é muito legal olhar números, né? Trabalhar com os números. O que os números, tanto da Sociedade Brasileira de Nefro, como de uma certa maneira do mundo mostram? 2/3 das pessoas que hoje fazem diálise estão ali por causa de 2 doenças: pressão alta e diabetes, que andam de mão dadas com a obesidade. De uma certa maneira, eu estou dizendo que 2/3 das pessoas entram ali provavelmente com algum grau de síndrome metabólica. Por que eu estou falando de algum grau? Porque tem um ou outro que vai ser um diabético tipo 1, que não necessariamente tem síndrome metabólica. O outro vai ser um hipertenso porque tem uma causa secundária, tem um distúrbio hormonal que seja. Mas a enorme maioria vai ter. E digo mais, esse terço que está fora desse 2/3 iniciais, que normalmente são doenças genéticas, familiares, muitos deles vão entrar em diálise por causa da doença genética, sei lá, uma nefrite, uma doença de Bergedo, uma nefropatia da IgA, mas vão estar também com síndrome metabólica. E a gente não consegue separar muito bem qual que foi o principal componente. Eu não tenho um exame que fala assim, não, em você, às vezes eu chego a um paciente que está obeso, diabético, hipertenso. Eu não consigo muitas vezes diferenciar com tanta precisão se o que levou ele para a diálise foi o diabetes ou se foi a pressão alta, ou se foram os dois, o qual teve mais. Então, partindo dessa premissa, e aí falando especificamente do ponto de vista alimentar, a melhor maneira de se tratar a síndrome metabólica não é tratando ponta de galho. A melhor maneira é tratando raiz do problema, que é a resistência insulínica. Essa resistência insulínica se trata tirando aquilo que faz a insulina ser ativada.
O que faz a insulina ser ativada? Principalmente os carboidratos. Significa que todo carboidrato é vilão? Significa que todo carboidrato é vilão para todo mundo? Óbvio que não. Mas se você é alérgico a camarão, camarão é um alimento gostoso e que faz bem para a saúde, mas se você é alérgico, eu não sugiro que você coma. É mais ou menos a mesma coisa. Se você é diabético, batata pode fazer bem para a saúde. Meus filhos comem batata, arroz, tranquilamente. Mas eles não têm doença. Eu nunca vi ninguém ficar doente porque comeu muita batata e banana. Mas se você está doente com alguma dessas coisas da síndrome metabólica, seja diabetes, seja hipertensão, seja esteatose hepática, gota, ovário policístico, enxaqueca, cara, tenta. O máximo que vai acontecer é não dar certo. É diferente de você se submeter a uma cirurgia que vai arrancar um pedaço do seu estômago ou se entupir de remédio. Eu gosto muito de analogia, eu falo que é o seguinte, a medicina tradicional, ela para doenças crônicas como essas que eu citei, é como se fosse um barco furado e a gente está tirando água no copinho. O cara vai lá e tampa o buraco. É um negócio meio óbvio, eu sei que é óbvio, e eu me sinto um idiota toda vez que eu falo isso, por quê? Porque eu fui o médico que estava tirando água no copinho. Entende? Isso é Então, muito bonito da sua parte falar. Não posso deixar de reconhecer aqui. Muito bacana ouvir um médico falando isso. Nós, pacientes crônicos, né? Porque eu fui uma pessoa com uma doença crônica, fui viciada em analgésicos, eu tomava, doutor, 16 comprimidos de Dorflex por dia. nossa senhora. Tinha dor e desde criança e nunca ninguém me explicou, nunca ninguém me falou nada. Então, assim, eu bati muito a cabeça e a gente fica frustrado porque a gente espera da classe médica uma saída, olha, faça isso, uma esperança, uma luz no fim do túnel. E a gente vai batendo de porta em porta. Né? Eu cheguei aos 25 anos de idade no fundo do poço. Né? Então, Não, acho e sabe o que é mais triste, Daniela? Na verdade, assim, por que os médicos fazem isso? Porque a gente é ensinado que o tratamento é feito com remédio. Assim, de uma sim, maneira simplista, é isso. Não é por mal. não é Eles por realmente não mal, sim. sabem. Quando a grande coisa, eu estava escutando, por exemplo, ontem, uma pessoa falar a respeito de constipação intestinal, intestino preso. E qual que é o mais do mesmo, né? O mais do mesmo diz o seguinte, olha, para não ter intestino preso, você tem que comer muita fibra e tomar muita água, tá? Beleza. Tem alguns pacientes que fazem isso e realmente melhoram. Tem paciente que faz isso que não melhora. E aí? Aí você chega e fala assim, o paciente chega para você e fala assim, eu tô fazendo uma dieta carnívora, sem fibra. Depois que eu comecei a fazer isso, meu intestino tá um primor. Eu sou um caso desse. Cara, o que que eu olho? Eu falo assim, cara, que legal. Show, por que será? Agora, a maioria dos médicos entra numa dissonância cognitiva. Fala, não, para o intestino funcionar precisa de fibra e água. Ele não está comendo fibra e água. Então tem alguma coisa errada. Então eu vou ter que colocar uma falácia do espantalho do tipo assim, ó, você vai morrer. Esse negócio de comer muita carne vai acabar com o seu rim e tal. Esse negócio não vai dar certo, não. É só curto prazo. Ah, por quê? Porque tá preso em premissas que são pseudo-verdades. E existe uma coisa, um sistema complexo igual ao biológico, não, eu brinco, mas é uma maneira didática de dizer para as pessoas o seguinte, o seu paciente quer duas coisas na vida, não mais do que isso. Ele quer viver mais e quer viver melhor. De preferência as duas. Então, se você está fazendo alguma coisa, se ele está fazendo alguma coisa que está melhorando isso aqui, é óbvio que alguém vai chegar e falar assim, não, eu me sinto melhor fumando. Tá, mas eu tenho já evidências óbvias de que fazer isso, no médio e longo prazo vai te fazer mal. E idem para qualquer outra coisa. Mas para situações onde eu não tenho uma prova cabal disso, e, por exemplo, a dieta carnívora é algo que, assim, ela foge um pouco daquilo que é evolutivo. O ser humano não evoluiu comendo só carne. Ele comia carne, mas ele não tinha isso só de comer carne. Mas o que a gente tem, e a gente não tem literatura para corroborar uma série de dúvidas. Mas uma coisa é fato, as pessoas chegam melhores, várias. Então eu não vejo, por exemplo, a dieta carnívora como algo que a gente vai difundir loucamente para todas as pessoas no mundo.
Mas por que não olhar para ela como uma possibilidade, como uma tentativa, sabendo das suas limitações, tanto em termos de resultados quanto em termos de potenciais dolos? Então, saber que em saúde a gente trabalha não no preto e no branco o tempo inteiro, a gente trabalha muito com 50 tons de cinza. E aí você pega esse sistema complexo, pega essa informação e individualiza. Muito bacana. E eu tenho um pouco de experiência com a dieta carnívora, eu fiz, né? Eu tinha exatamente esse problema que você citou, coincidentemente, o intestino não funcionava mais. E dentro do programa, quando eu atendo as pessoas com enxaqueca, pouquíssimas pessoas a gente precisa ir até a dieta carnívora, porque eu não gosto de colocar nomes, né? A gente vai eliminando, tentando eliminar, né? Alimentos que estejam ali inflamando a pessoa, porque às vezes a pessoa chega num nível de inflamação tão grande que ela vai responder ao mínimo mesmo, que é a carne, ovos e caldo de osso. Não é para sempre, não é para sempre, mas é para a pessoa desinflamar mesmo. E aí depois vai reintroduzindo e vendo como que funciona, porque acho que a longo prazo é complicado você ficar consumindo. Eu fiquei carnívora uns 4 meses, não consegui mais. Né? A gente você vai mudando o Eu fiz um paladar. teste também, assim, pessoal, de ficar umas 2 semanas. É incrível, porque eu faço basicamente uma low carb flertando com cetogênica, assim, eu não sou de ficar medindo, nunca fui e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei uns 2 semanas, foi ano passado, fazendo puramente carnívoro. Eu perdi 3 quilos em 2 semanas. Assim, eu estava estável há anos. Foi assim, puf, falei, cara, que isso? Por quê? Some. Hora que você. Ninguém fica. Ah, vou beliscar um ovinho. Você não belisca ovo, caramba. Agora, se eu chego em casa, às vezes não almocei e tal, tô com uma fomezinha antes de janta, você pega uma castanha, pega uma azeitona, um queijinho. Você começa a comer simplesmente porque é gostoso e tá tudo bem, tá? Eu não vejo nenhum problema macro nisso, não tô querendo polemizar de maneira alguma. Mas na carnívora, realmente, a hora que você restringe, literalmente você passa a entender muito mais o que é sua fome e o que é vontade de comer. E essas pessoas que não têm a lesão, né? Tem alguma literatura que fale o máximo de proteína que a gente pode consumir? Eu sei que você já falou, a gente não consegue comer muito, mas existe algo que fale, ó, eu geralmente eu uso a minha conta 1,5 gramas de proteína por quilo. 2 Uhum. é complicado para mim já consumir, mas existe alguma quantidade máxima? Assim, os trabalhos que tem com níveis acima de 2 gramas quilo dia são trabalhos habitualmente pequenos, em pessoas que, além de comer, estavam suplementando. Numa pessoa que não é doente, eu não vejo razão de fazer conta, para te falar a verdade. Eu não Legal. acho que a pessoa que está comendo sacolão e açougue, ela não precisa ficar sabendo se ela está comendo 1,6, 1,7, 2, 2,1 ou 1,5. Eu acho que isso é autorregulável. Então, acho que é uma neurose desnecessária ficar atrás de um número mágico. É literalmente o que as pessoas querem. Vou te dar um exemplo oposto. Para pessoas que têm doença, e vou falar assim, numa doença moderada, então o que seria uma doença moderada? Pessoas que estão ali com mais ou menos 50% da função renal. Tá? Nessa situação, muitos nefrologistas, inclusive, já recomendam reduzir a proteína. O que eu tenho na literatura? Que 0,8 gramas por quilo é igual a 1,3. Então, eu tenho já na literatura que 1,3 é seguro. Eu não consigo dizer que 1,4 é doloso. 1,5, 1,6. Mas até 1,3 eu vou tranquilo. Então, nessas pessoas, o que eu falo? Olha, pode comer carne, não precisa. Mas eu trabalho aí com a minha nutricionista para não ter um disparate muito grande. E vou acompanhando em paralelo como é que está a função renal. É engraçado, mas a gente às vezes quer fazer com que os números entrem dentro da pessoa. E ao contrário, você usa os números mais para nortear e ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu tenho pacientes que comem 1,5, 1,6 e estão ótimos. Ótimos. Estão indo muito bem. Agora, comecei a ver ali, ó,
ureia está querendo subir um pouquinho, a creatinina está querendo subir. Tranquilo, a gente reduz, dá um passo atrás. A coisa mais importante, a meu ver, é literalmente testar com o mínimo de segurança, óbvio, né? Porque quando eu não estou testando com remédio, eu não estou testando com uma cirurgia, estou testando com comida. Sim. Estou testando com hábitos de vida, com meditação, com sono, com tomar mais água, menos água. Ontem eu atendi, por exemplo, uma colega, na verdade ela começou nefrologia e parou, porque ela casou e aí mudou para o norte do país. E ela estava tendo muita infecção urinária, mais cálculos renais. Então eu fiz uma teleconsulta com ela e eu percebi que ela estava com medo e assim, pensando na raridade. E muito da minha conduta foi acalmar, assim, olha, primeira coisa, bebe água. Faz o básico bem feito. Bem feito. Toma, se você quer preocupar com alguma coisa, preocupa em tomar em torno, no caso dela, 3 a 3,5 litros de água por dia. Eu te garanto, por quê? Porque já tem literatura que respalda isso, que no mínimo a gente vai melhorar, reduzir o número de crises, tanto de infecção urinária quanto de cálculo renal. Então, mas o que as pessoas querem? Um remédio mágico, uma pílula mágica, um alimento mágico. Cara, isso não existe. E o que causa essas pedras? Ou na vesícula, ou nos rins? Na verdade, é pleomórfico o negócio. Na realidade, você não tem uma causa única. É mais ou menos você chegar para mim e falar assim, o que causa problema nos rins? Poxa, tem centenas de causas. De uma certa maneira, vamos pegar o cálculo renal. O cálculo renal ele pode se formar basicamente por fatores promotores ou uma deficiência de fatores inibidores. Então, quando eu tenho uma eliminação aumentada de cálcio na urina, de oxalato na urina, de ácido úrico na urina, ou quando eu tenho uma quantidade pouca de líquido na urina, quando eu tenho pouco citrato na urina, quando eu tenho pouco magnésio na urina, todas essas condições são predisponentes para a formação do cálculo renal. Aí você junta isso com um ambiente, por vezes tóxico, uma síndrome metabólica, por exemplo. Aí, bingo, naquele sujeito aparece. Eu falo assim, mas o vizinho, ele é pior do que eu. Ele não bebe nada de água, ele só come McDonald's e ele não tem cálculo renal. Mas beleza, você não é o seu vizinho. O mundo não é justo. Isso é um negócio que eu tento ensinar para meus filhos. As pessoas precisam aprender. É sério, o mundo não é Não é justo. justo. Sim, Não. sim. Palmas para você. E quando a gente aprende, entende isso, é muito mais fácil viver. Sabe? Porque, de uma certa maneira, na saúde, poxa, eu posso nascer com motor de Ferrari e você motor de Fusca. Só que, de uma certa maneira, para dor de cabeça, o meu motor é de Ferrari. Eu nunca tive enxaqueca. Mas para metabolismo, o meu motor é de Fusca. Eu fiquei diabético, você não ficou. Então, cada um vai tomar uma pancada em alguma coisa. Você já percebeu que tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho nada, eu posso comer o que eu quiser que eu não tenho refluxo. Aí o outro vai reclamar que tem muita alergia. Sim. É assim. A O outro vai falar predisposição assim, nossa, genética sim, vai é um dirigir. conjunto de genética, ambiente e vou até além, tá? Uma coisa que eu tenho estudado muito, mente. É impressionante como que essa coisa do mente sã, corpo são, que muitos já escutaram, mas por vezes consideram uma coisa muito mais filosófica. Não, eu cada vez tenho mais certeza de que isso está completamente relacionado ao outro. Então não adianta só eu comer super bem, fazer atividade física. Se você não estiver bem, talvez sua mente não está legal. Então precisa tratar isso. Isso também é alicerçal. Eu tenho uma palestra que eu dou muito Brasil afora que eu falo do quebra-cabeça da saúde. Ou seja, acerta isso primeiro para depois pensar em vamos usar um remédio, vamos usar um suplemento, vamos usar, sabe, vamos fazer alguma coisa. Porque o remédio, o suplemento, ou mesmo um procedimento cirúrgico, isso tem seu valor. O problema é que isso não pode ser protagonista. Isso tem que entrar como um coadjuvante na vida. E o que eu vejo, as pessoas comem muito pouca proteína, né? Aquele bifinho do tamanho da palma da mão, né? No geral, elas sentem cansaço, fraqueza, indisposição.
Aí você vai ver a pessoa tem baixo ferro, tem baixa B12, não dorme direito, não faz atividade física, morre de medo de comer carne e gastam tubos de dinheiro tomando os multivitamínicos, né? Vão lá na farmácia e se entopem lá daquelas vitaminas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que essa é uma boa maneira de julgar o seu dinheiro no vaso, que é literalmente o que vai acontecer. Você vai tomar um suplemento, boa parte daquilo ali vai ser eliminado pelos rins e vai para o vaso. Ou seja, eu prefiro gastar o meu dinheiro tomando um bom vinho, comprando uma picanha, comprando um camarão. É uma escolha, cada um escolhe onde quer gastar, sabe? Brincadeiras à parte, Daniela, isso nada mais é do que essa busca incessante pelo Santo Graal. É Sim. tomar a cápsula que está ali com tudo, né? De A a Z. Isso, esse mantra da indústria farmacêutica, essa coisa de desconectar e falar, ó, vitamina, suplemento não é remédio, é sim. Dá efeito colateral do mesmo jeito. Eu já coloquei em diálise paciente que intoxicou por vitamina D. Não foi um só, não. Então, eu já vi muita coisa acontecer, por exemplo, vitamina E, que há alguns anos atrás era a bola da vez, depois ser mostrada que estava aumentando mortalidade em pacientes com câncer de próstata. Então, não é porque a coisa está dentro de uma caixinha com o nome suplemento vitamina que isso não possa causar dolo. Então, e mais, né? Isso tudo é corroborado pela base dos profissionais de saúde. Eu digo que é uma sorte. Quando eu entrei nisso e comecei a estudar e comecei a dar a cara a tapa para falar, eu já tinha uma posição de autoridade. As pessoas me respeitavam, tanto no hospital que eu trabalho, no meio da nefrologia mineira, no meio da nefrologia nacional, eu já tinha um respeito. Então não era aquele moleque falando que tá querendo aparecer. Não, é um cara que já era coordenador de grande serviço, era um cara que já tinha sido presidente de sociedade. Então, as pessoas nessa hora, essa falácia funcionou a meu favor. Mas eu tento mostrar que isso não é necessariamente uma certeza. Não é porque o cara de Harvard falou que é verdade. E se ele falou com muita certeza, aí que eu desconfio mais. E isso serve para mim também, tá? Assim, tudo que eu falar com muita certeza, desconfia. Desconfia e vai lá e tenta provar que não é, porque a ciência cresce assim. A ciência cresce baseada num termo latino chamado ignoramus, que é nós não sabemos. A hora que eu aceito o socrático só sei que nada sei, eu fico mais perto de descobrir mentiras que estão muitas vezes rodando no nosso dia a dia como se fosse verdade. Há 100 anos atrás, nego usava sanguessuga como tratamento das pessoas. E eles achavam que estava certo. E eu tenho certeza que daqui a 100 anos alguém vai olhar para trás e falar assim, cara, eles usavam cereais matinais como sendo o alimento para te deixar forte. Vai ser a sanguessuga dos 100 anos. Entende? Então, só que como a gente está vivendo o presente, às vezes não é tão claro. Sim. Entender e perceber essas nuances da história facilita muito viver o presente e predizer o futuro. Eu queria voltar no assunto que eu acabei esquecendo de te perguntar da vesícula. Uhum. A pessoa que tira a vesícula, ela já não estava usando aquela bile, né? Há Uhum. muito tempo. E aí ela tira a vesícula e o médico fala para ela não comer mais gordura, não comer mais proteína. Me conta como que funciona isso, por Vamos favor. lá. Vamos lá. Então, primeiro, o que é a vesícula? A vesícula é um reservatório para bile, que é um sabão em pó, tá? Essa bile, ela não é produzida na vesícula, ela é produzida no fígado. Ela é produzida no fígado e vai para dentro da vesícula. Quando a gente come gordura, qualquer fonte de gordura, seja boa, seja ruim, você estimula através de um hormônio a liberação da vesícula, da bile que está estocada ali na vesícula. Então, eu vou emulsificar aquela gordura que está passando no trato superior do intestino, do trato intestinal. Beleza. Além disso, além de ser um reservatório
a vesícula tem uma capacidade de concentrar essa bile. Ou seja, eu brinco que a bile produzida pelo fígado é como se fosse um sabão Omo. A bile da vesícula é o Omo Progress. Aquela coisa mais bala. Mas que você coloca pouquinho e resolve. Concentrada. Mais concentrado. Então tá. Primeira coisa. Se você está comendo pouca gordura, basicamente aquela vesícula vai ficar ali e aquela bile vai ficar estocada ali. Vai ficar paradinha. E essa estase é uma das principais causas da formação de cálculo. Então, comer pouca gordura aumenta o risco da formação de cálculo. Ok? Beleza. Se você já tem cálculo, você está numa sinuca de bico. Porque se você comer pouca gordura, você vai literalmente propiciar a formação de novos cálculos. Se você começar a comer mais gordura, você vai estimular a bile, esse cálculo pode sair e te dar uma pancreatite, te dar uma crise biliar, aquela dor biliar. E aí é quando está indicada a cirurgia. Nessa situação, normalmente não tem outro tratamento que não o cirúrgico. Não é todo cálculo que precisa ser tratado cirurgicamente, mas quando precisa, não tem um tratamento medicamentoso efetivo. Tirei a minha vesícula. Posso fazer cetogênica, que é uma dieta com maior teor de gordura? Pode. Só que você perdeu seu Omo Progress. Então você só tem o Omo. Você vai ter que, por vezes, adaptar. Talvez, então, aumentar progressivamente o consumo de gordura. Testar em você qual que é o seu limite. Não fazer grandes refeições muito vultosas em termos de percentual de gordura num primeiro momento. Mas assim, não tem coisa melhor, Daniela, do que olhar para o próprio corpo. Poxa, não existe aquela que você não pode comer gordura. Não. Tá comendo? Tô. Tá fazendo mal? Não. Ótimo. Siga lá a vida. Ajustar com alguma enzima é bacana ou não? Não, não precisa. Não precisa, porque na realidade você produz a bile. Então, o que faz a diferença é a bile. É diferente, por exemplo, se você tem uma insuficiência pancreática, por qualquer causa que seja. Nessa situação, vale a pena a suplementação de enzimas pancreáticas. Mas a bile, ela não deixa de existir porque você tirou a vesícula. Você meio que... Mas é totalmente... Eu tenho vários pacientes que fazem dieta cetogênica e não tem a vesícula. É uma questão simplesmente de adaptação. É como se fosse assim, ó, uma pessoa que não tem a mão esquerda, ela pode dirigir? Pode, vai ser um pouquinho mais complicado, mas ela pode dirigir, ela pode se adaptar e conseguir dirigir. É simples assim. É totalmente factível. Não existe esse contraindicação absoluta. Não. Isso é mais um mito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem enxaqueca, a gente vive preocupada com a saúde dos nossos rins e do nosso fígado, né? Como eu te falei, eu tomava 16 comprimidos. Isso na última fase, né? Sem contar tudo que eu tomei antes. Tomava muito analgésico, muito anti-inflamatório. Eu morria de medo de ter algo no meu fígado, nos rins. E hoje eu sempre recebo perguntas lá na minha audiência. O pessoal fala assim, Daniela, o que você indica para... Já odeio essas coisas, mas o que você indica para eu fazer um detox no meu fígado? Que suco você acha que eu devo tomar depois que eu tô, né? A pessoa passou a noite tomando 4, 5 analgésicos, ela quer compensar isso tomando um chá, um suco detox para o fígado. Eu conto ou você conta? Você vê que a história se repete, né? É o tempo inteiro atrás do santo graal, da pílula mágica, do alimento mágico. Isso não existe. Assim, a vontade é, tipo, acorda. Acorda para a vida, amigo. Sai da Matrix. Isso não existe. Não adianta você acordar e tomar um suco verde de manhã, nada contra o suco verde, e à noite comer uma pizza, porque você merece, né? Afinal, você está estressado, ficou o dia inteiro na quarentena. Não adianta. Não adianta. O que vale é o conjunto de hábitos. E um outro conceito que eu acho fundamental, Daniela, é as pessoas entenderem que a incerteza é perene e o risco é algo que não tem como fugir dele. Toda vez que você toma um remédio, é uma balança de potenciais benefícios, potenciais riscos. Mas se eu tô com dor, cara, eu vou tomar um remédio. Eu aceito aquele risco. É diferente, às vezes, de eu tomar um remédio que
eu estou pensando num desfecho futuro. Eu vou usar uma coisa que está muito em voga, que é suplementação de ômega 3. Olha, não tem literatura que corrobore a suplementação na ampla maioria dos casos. Não tem nada que me mostre que há um risco grande nisso. Mesmo, vou te falar, mesmo pequeno. Talvez o maior risco seja o seu bolso. Eu levo muito isso a sério, afinal de contas, eu sei que não é fácil ficar ganhando dinheiro, então eu tento sim poupar o dinheiro dos meus pacientes. Então, tomar um analgésico com dor, para mim, é muito mais fácil do que ficar tomando ômega 3 para pensar em um possível desfecho futuro daqui a 10 anos, que eu não sei se vai acontecer. Quando você faz atividade física, nesse curso que eu tenho de saúde baseada em evidência, eu comecei essa semana um projeto para os alunos que chama De Olho na Evidência. O que eu faço? Eu peguei um artigo, na verdade esse artigo foi um randomizado que pegou 4 grupos de pacientes fazendo atividade, eram idosos, obesos, e aí 4 grupos. Atividade física, dieta mais atividade física e nada. E o que eu peguei? Eu dissequei criticamente esse artigo para os alunos, mostrando as peculiaridades de risco, incerteza, vieses, potencial impacto. E uma das coisas que aconteceu nesse artigo é um dos pacientes do grupo exercício físico fraturou o tornozelo. Então, até coisas que são sabidamente boas têm risco. Então, sair de casa é arriscado. Ficar em casa também. Então, a gente estava conversando antes de entrar, assim, quarentena, não sei o quê. Beleza, ficar em casa tem seus riscos. Você pode estar contaminando com alguém que por acaso entrou ali. Então, essa busca constante por certezas, fugindo um pouco da área da saúde por estabilidade, isso é muito perene. Isso é falsa sensação de segurança. Quem não entender que o mundo não é justo, quem não entender que o mundo não é certo, quem não entender que essa sensação de segurança é algo superficial, está correndo muito mais risco do que aquelas que aparentemente têm se arriscado. Muito bom. Estou com vontade de bater palma para você aqui de pé. E aí, vamos lá. Então, essas pessoas que têm enxaqueca, que querem verificar como que está a saúde renal delas, você já falou, a creatinina é um marcador importante. Você tem basicamente 2 exames para você fazer uma avaliação da saúde renal. E é um troço interessante pelo seguinte: rim, em termos de função, tá, gente? Porque você tem vários tipos de doenças renais, mas aquela que vai te levar para diálise. Rim não vai dar sinal ou sintoma até fases muito tardias da doença. Então, é o tipo de patologia que eu preciso rastrear. Como é que é o rastreio? Basicamente com 2 exames e, quiçá, um terceiro em pessoas de alto risco. Creatinina no sangue, quanto mais alto, pior. O que não significa que quanto mais baixo, melhor, tá? Porque mais baixo pode ser uma desnutrição proteica. Você pode ser pouca massa muscular, pode dar uma creatina baixa. Então, é interessante colocar esse ponto. E às vezes, se eu pegar um halterofilista, que é um monstro lá de 100 kg de músculo, ele vai ter uma creatina um pouquinho mais alta, e isso não significa lesão renal. Significa que ele é forte. São espectros que estão bem na cauda longa, tá? O outro exame é a urina rotina. Esse exame de urina tradicional que se faz. Se tem alterações ali de perda de proteína, se tem alterações ali de perda de sangue, vale a pena uma avaliação especializada. Em pessoas de alto risco, na própria urina, a gente faz um exame que chama albuminúria. A albumina é um tipo de proteína. Então, às vezes eu tenho um exame de urina que não mostra a perda de proteína, mas eu faço para ter mais sensibilidade para ver se perde albumina. Quando está alterado, isso também é um indício de lesão renal que merece investigação. Então, com esses 3 exames, que cada um deve custar R$10, eu consigo te dizer como é que está a sua saúde renal hoje. O que não significa que daqui a um ano vai estar do mesmo jeito. Né? Eu tenho pacientes que estão lá obesos, hipertensos, diabéticos e que estão com saúde renal em dia. Mas essa pessoa que chega para mim, eu falo, olha, eu tenho 2 notícias para te dar. A boa
é que seus rins estão ótimos. A ruim é que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você está colocando eles em risco. E não só eles. Seu coração, sua visão, seus membros. Então, é tentar, sem querer apavorar, mostrar que existe um caminho além daquilo que muitas vezes está sendo mostrado para eles, né? Eu falo que eu gosto muito de analogia porque eu acho que facilita para o paciente. A sua saúde é como se fosse uma sala que está toda mal organizada, suja, tal. Você tem 3 opções. Você deixa do jeito que está e azar. A sala é sua, ninguém dá palpite e vai chegar uma hora que pode ser que o lixo caia em cima de você e você morra sufocado por esse lixo. Você pode dar uma enganada, né? Joga sujeira para debaixo do tapete, empurra para lá, coloca atrás da porta. Isso é o quê? Isso é medicalizar. Em vez de tratar a causa, você medicaliza. Você dá aquela enganada. Ah, ó, empurrou para frente. Empurrou para frente. Você vai lá e arruma a porcaria da sala. Limpa a sala, põe as coisas no lugar. Isso dá trabalho? Dá, porque no dia seguinte vai estar um sujo de novo. E pode ter um mix de arruma um pouquinho, coloca um pouco de sujeira para debaixo do tapete no curto prazo, porque você vai receber uma visita hoje. Sim, dá para fazer isso. Não precisa ficar preso só em uma coisa. Mas o objetivo é ter sempre sua sala o mais limpa possível. Essa, para mim, é a ideia que eu cativo todos os dias com todos os meus pacientes, de uma certa maneira. Doutor, para a gente encerrar, como que foi a sua experiência de um ex-diabético mudando os hábitos? Como que tua vida mudou? Assim, é engraçado, eu estou hoje com 43 anos. Eu comecei a low carb há 6. Eu comecei a low carb por causa do diabetes, mas eu não tinha um diabetes grave. Mas eu tinha a certeza de que eu estava ferrado, porque eu tinha aprendido que diabetes era uma doença progressiva, inexorável. Eu já me via com problema cardíaco, renal, passando 20 anos, me entupindo de remédio, tomando insulina e tudo mais. Então, eu sofria com o futuro. E mais, né? Como eu disse no início, eu sempre fui eu sou um cara muito disciplinado. Quando eu sou muito focado, eu faço minhas coisas, porque as pessoas falam assim, nossa, olha o sucesso desse cara. Eu não vi os bastidores. Não vê que hoje eu acordei às 5 da manhã, fui tomar um banho gelado, depois eu meditei, depois eu li um trecho de um livro, trabalhei meia hora e agora estou fazendo a live aqui contigo. Sabe? Ele gosta de acordar às 5 da manhã? Não, eu coloquei na minha cabeça que, na maior parte das vezes, a não ser óbvio, estou muito cansado e tal, eu vou dormir um pouco mais, eu vou fazer isso. Eu vou tomar o banho frio para falar assim, ó, quem manda aqui sou eu. Fazendo coisas assim, do ponto de vista psíquico, isso tem explicação em filósofos como Platão. São coisas pequenas assim, que trazem você para a realidade. Quando eu comecei a fazer a dieta de baixo carboidrato e eu tinha um sobrepeso, eu tinha uma barriguinha assim, então, me vi perdendo 4 quilos no primeiro mês, 4 quilos no segundo, mais 2 no terceiro, e de repente, com 6 meses, eu estava sem remédio. Isso foi maravilhoso. Agora, mais do que isso, eu ganhei autoestima, eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei disposição, eu passei a estudar muito mais a questão de hábitos e passei a aplicar em mim. Sou mais humilde, muito, muito mais humilde. Deixei de querer ser, já falo mesmo, tive a soberba, tive o rei na barriga. Eu fui um puta de um soberbo. E não vou te falar que eu não seja, não, porque eu acho que todo mundo, de alguma maneira, o é. Mas hoje eu pelo menos percebo isso. E tento trabalhar para que todo dia que eu acorde eu seja um pouquinho menos, que eu seja uma pessoa um pouquinho melhor. Porque eu sendo um pouco melhor, eu tenho certeza que eu vou ser mais feliz e eu vou conseguir deixar as pessoas mais felizes. A minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meu irmão, meus amigos, meus pacientes e às vezes pessoas que eu nem conheço. Porque você pode praticar isso sorrindo para alguém que você não conhece. Você pode praticar isso ajudando alguém sem esperar nada em troca. Simplesmente porque aquilo ali faz bem. E isso é egoísta. Eu quero que você ajude alguém, isso faz um bem danado para ti, e acredita nisso. Você está literalmente aguando uma plantinha ali, que é a plantinha da felicidade. É isso que me faz acordar todo dia. Todo dia. Muito bom, eu me identifico muito, né? Eu
Estou batalhando, ajudando as pessoas a mudarem os hábitos aí, porque eu quero que elas sintam exatamente isso que você está sentindo, né? A felicidade de você não depender mais de remédio, de você estar com a sua saúde boa, de você não perder mais compromisso, porque está trancada lá no quarto escuro com enxaqueca. E a gente volta a viver uma vida normal, que é o que a gente merece. Né? Ninguém é perfeito, a gente é luz, mas a gente é sombra também, mas todo mundo precisa experimentar essa sensação, né? E quando a gente experimenta, a gente quer isso para o outro, né? Eu vou te falar, assim, eu tenho visto agora, nessa época de quarentena, muita gente, às vezes, numa situação mais difícil e tal. Eu estava conversando ontem não, no início da semana, com o Flávio Barros, eu não sei se você conhece o Flávio, é um nefrologista lá do Maranhão. Até vou fazer uma live com ele semana que vem pela Nefroclinics. Aqui em Belo Horizonte, a situação está muito tranquila dessa situação do Covid. E no Maranhão, o pau tá quebrando. Então o Flávio tá tenso e tal. Conversei também com o Eduardo Rocha, que é um outro nefrologista do Rio. E aí eu falei, ô Flávio, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses últimos, quiçá meses, anos, que é a teoria do camelo. Você tá no meio da tempestade, a areia, faz igual o camelo. Abaixa, se protege e espera um pouquinho. Vai passar. Vai passar e a hora que passar você levanta e continua a andar de novo. Então, entendam que isso serve para tudo na vida. Pode ser que a Daniela corrigiu o problema dela e deixou de ter enxaqueca, mas pode ser que amanhã ela tenha uma crise. Isso não Sim, significa que está tudo errado. sim. Isso não significa que você tem que voltar a fazer, que tudo que você fez está errado. Não é assim. Sabe? A vida é um sopro que tem que ser vivido à luz do dia a dia, tentando fazer daquilo um dia melhor do que o outro. E aí, para isso, você precisa estudar, você precisa querer, você precisa fazer, plantar todo dia, sem querer achar respostas prontas ou soluções mágicas. Muito bom, doutor. Você está atendendo pela telemedicina online, né, por enquanto, Na verdade, mas estou atendendo presencial também. Eu atendo os dois. Na verdade, depende muito do caso do paciente. A questão da telemedicina, eu já tinha uma demanda muito alta por essa exposição em rede social, está muita gente de fora. Eu recebo muita gente de fora que vem a Belo Horizonte para eu avaliar, é isso que eu principalmente do queria ponto. perguntar. Seu consultório é só em Belo Horizonte? Você É só em Belo presencialmente Horizonte, você só atende lá? só. Eu estou com planos para começar a atender no Rio de Janeiro, num curto, médio prazo, pelo menos assim, uma vez por mês e tal, mas não é uma coisa ainda de hoje. Só que, felizmente, assim, eu gosto muito de olhar a metade cheia do copo, a pandemia nos deu essa possibilidade de começar algo que eu não acho que venha para substituir o presencial. O presencial tem a diferença, mas ontem, por exemplo, eu atendi uma senhora do interior do Rio que estava sendo literalmente massacrada por um problema que ela não tinha. Ela estava exatamente proteína, ela tinha função renal normal, e ela tinha umas pequenas alterações que merecem ser investigadas, mas as palavras dela no final da teleconsulta: muito obrigado, eu vou dormir tranquila depois de 6 meses pela primeira vez nesses últimos 6 meses. Sabe? Então, é possível sim fazer um atendimento à distância para algumas situações. É óbvio que não é para todas, tanto que normalmente eu peço para a pessoa mandar o caso clínico, contar um pouquinho da história, porque se ela me falar assim, eu tô com muita dor abdominal e tô com falta de ar, cara, eu não vou conseguir atender ela à distância, eu preciso vê-la, eu preciso examinar. Ah, eu tô tendo uma febre de origem indeterminada. Poxa, eu preciso avaliar, eu preciso examinar, preciso colocar a mão. Mas para muitas situações, eu formo cálculo renal, eu tenho uma doença renal aqui já estabelecida, eu queria dar uma segunda opinião para ver em que pé que tá, se eu preciso fazer uma biópsia, se eu posso comer proteína ou não. Isso é totalmente factível. Factível, e eu estou tendo uma resposta muito legal dos pacientes, de muita gratidão deles. Então, sim, eu tenho atendido tanto presencial para os pacientes que têm ido à clínica, quanto à distância. Você está nas redes sociais como Dr. José Neto, é isso, né? DR José Neto, vocês me DR. encontram nas redes sociais. Tem algumas que um infeliz pegou o Dr. José Neto, aí, por exemplo, no Twitter eu tô Dr. José Neto MG. Eu acho que no Facebook também é Dr. José Neto MG. E estou muito presente também na clínica que eu abri junto com
com 2 sócios, 2 amigos, 2 nefrologistas que pensam parecido e que pensam em fazer um modelo que vai muito além de ser uma clínica de diálise. Isso tudo que eu estou falando aqui, a gente agora está praticando em larga escala na clínica. Então, é uma clínica que, óbvio, vai ter a possibilidade de fazer diálise em quem precisar, mas eu quero é prevenir. Eu quero que essas pessoas não cheguem na diálise. Então, para isso, eu tenho uma grande nutricionista trabalhando comigo. Inclusive, a gente fez uma live essa semana. O perfil é Nefroclínicas, e a gente também tem o canal do YouTube. E no meu canal ali eu falo tanto coisas pro leigo, principalmente relacionadas a hábitos de vida e a problemas renais, e para o profissional de saúde, tentando formar essas pessoas nesse mundo da saúde baseada em evidências, que dá sustentáculo para a gente chegar e falar que a proteína, por exemplo, não é esse vilão. Quem me deu esse sustentáculo não foi eu achar, foi conseguir ler as evidências de uma maneira crítica. E pode ser que amanhã saia alguma coisa falando assim, Neto, você está errado. Proteína nessa dose aqui faz mal. E eu vou ser o primeiro a levantar a mão e falar assim, ó, galera, esquece aquilo que eu falei. Tem já evidência agora mostrando. Agora tem um novo estudo que é... Exatamente. Agora, eu acho pouco provável disso acontecer. Sim, muito bom. E só para aproveitar, o seu blog, sensacional. Eu já virei ele do avesso. Eu estou precisando, na verdade, eu estou precisando, são muitos projetos e às vezes a gente vai deixando um mais quieto. Então tem muito tempo que eu não escrevo para o blog, porque o que eu escrevo ali são textos um pouco mais densos, mais complexos, mais amplos, referendados, que tentam atingir o profissional, mas que possam atingir também o leigo, que tem uma mensagem mais palatável, vamos dizer assim. Isso me toma tempo, eu tenho assim um planejamento para curto, médio prazo de retomar, pelo menos aí uma postagem por mês, que seja, abordando temas variados. E vou te dar uma ideia que já está na minha cabeça há algum tempo. Estou com muita vontade de escrever um livro, muita, porque eu acho que isso que aconteceu comigo esses últimos 6 anos, o quanto isso me transformou como pessoa e como profissional, eu preciso colocar isso para fora de alguma maneira. E eu acho que aquela coisa de uma coisa para fazer na vida é escrever um livro, isso meio que, pelo menos para um médio prazo, tá nos meus planos. Eu acho que eu vou ficar extremamente feliz, grato de estar conseguindo colocar aquilo ali para o mundo. E você escala, né? Você consegue chegar aí em lugares que hoje você não consegue chegar. Muito bom, que legal, que boa notícia. Boa notícia. Muito bom. Doutor, eu agradeço imensamente. Foi bacana demais. Nossa, eu sabia que ia ser bom, tinha certeza, porque eu sou sua fã. Muito Obrigado. bacana. Obrigada pela sua disposição de acordar às 5 da manhã e às 7 está aqui falando comigo. Obrigada 7 já mesmo. está tarde. Já fez um monte de coisa, né? Isso Nossa. aí. Beleza. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Conta comigo aí no que precisar. E grande abraço para todo mundo. Tá bom, um grande beijo.